Cano faz golaço, e Fluminense vence o Bragantino em jogo com apagão do VAR. O Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 na tarde de hoje, 24. No entanto, os 3 gols marcados no Raulino de Oliveira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, não tiveram a revisão do árbitro de vídeo, que ficou sem funcionar do início até os 40 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Flu sobe para a terceira colocação, com 34 pontos. Já o Toro Louco segue em 8º, com 27. O tricolor controlou as principais ações e alugou o campo ofensivo, mas parou 3 vezes na trave antes de abrir o placar com Arias, aos 16 pés da etapa final. 4 minutos depois ele serviu de garçom e levantou a bola para Cano, que pegou de primeira e marcou um golaço. Lucas Evangelista diminuiu o placar de cabeça aos 26 pés. Quem foi bem, Arias, o atacante, foi a principal peça para abrir os espaços na defesa do Massa Bruta na partida. Muito consciente, ele fez a diferença em campo abrindo o placar e dando um passe para Cano marcar o segundo. Quem foi mal, Ney tem surpresa na escalação de Diniz. O meia participou muito pouco do jogo. A dupla com Ganso deixou o tricolor sem profundidade, jogando muito pelo centro do campo, o que facilitou a marcação e ocupação de espaços da defesa adversária. No intervalo, o treinador sacou Diniz e colocou Matheus Martins, que era o mais cotado para iniciar o confronto. Atuação do Fluminense, pressão intensa. A entrada de Neite no meio-campo não mudou a pressão feita no adversário e o alto número de passes, mas deixou o time com menos opções pelos lados. Mesmo assim, o tricolor criou muitas oportunidades para balançar a rede, porém pecou demais na efetividade na hora de concluir. Com a entrada de Matheus Martins, o time teve mais facilidade para concluir no gol, acertando a trave 2 vezes nos primeiros 10 minutos e, em seguida, marcando 2 gols nos 10 minutos seguintes. A atuação do Bragantino, sufocado a equipe do interior paulista, foi completamente dominada em campo. Tirando os últimos minutos do primeiro tempo, quando conseguiu ficar um pouco no ataque, o Bragantino foi muito pressionado, conseguindo se segurar, com a ajuda da trave, até os 15 pés do segundo tempo. Cronologia do jogo: o Fluminense controlou os primeiros 30 minutos de jogo, onde os visitantes sequer finalizaram no gol. A equipe acertou a trave logo aos 9 pés, quando Lucão saiu mal do gol e a bola ficou no bate-rebate com Neiten. Aos 22 pés, Cano limpou a zaga e mandou para a rede, mas o auxiliar viu a posição de impedimento e o VAR confirmou. Depois disso, o Massa Bruta conseguiu ficar um pouco com a bola e levou perigo aos 33 pés, quando Lucas Evangelista desviou o chute cruzado de Aderlan e bola raspou a trave. Apesar desta finalização, o domínio continuou com os mandantes. O cenário da segunda etapa foi idêntico ao da primeira, com o Flu pressionando. Com apenas 1 minuto, a equipe já acertou a trave com Caio Paulista finaliza e, na sequência, Lucão fez uma grande defesa no chute de Cano. O atacante argentino também acertou o poste aos 10 pés, completando o cruzamento de Caio Paulista de tanto insistir. O gol saiu aos 16 pés, com Arias. A boa troca de passes fez com a bola chegasse em Matheus Martins, que encontrou João Arias na área. Ele teve tempo de dominar antes de bater no canto esquerdo para abrir o placar. A vantagem abriu os caminhos do Nense, que ampliou 5 minutos depois. João Arias fez um passe em elevação para Germano Cano. Sozinho, ele girou e chutou de primeira, marcando um belo gol em volta redonda. Quando tudo parecia resolvido, o Toro Louco conseguiu descontar. Arthur cobrou escanteio e Luan Cândido subiu mais alto que a defesa para diminuir a diferença aos 26 pés. Apesar de pouco criar, os visitantes conseguiram deixar o final de jogo bem agitado e sufocaram o Flu, porém sem conseguir a igualdade. 3 bolas na trave do Flu. Neiten, no bate-rebate com o goleiro, acertou o poste pela primeira vez na primeira etapa. Depois do intervalo, Caio Paulista também acertou a baliza logo com 1 minuto. A terceira veio com Cano, aos 10 pés, após cruzamento de Caio Paulista. Próximos jogos: o Fluminense volta a campo nesta quinta, 28, às 20h30, quando visita o Fortaleza pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Já pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do retorno, os dois times entram em campo. No domingo, 31, às 19 horas, o Massa Bruta recebe o Juventude. Um dia depois, na segunda, 1º, às 20 horas, o tricolor vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Acabou o VAR. O árbitro de vídeo apresentou problemas técnicos na volta do intervalo. Com isso, os capitães André Luiz de Freitas Castro, árbitro de campo, foram chamados e a bola rolou sem o auxílio da tecnologia na etapa final, voltando apenas aos 40 pés. Apesar da falha na tecnologia, não houve polêmica nos gols. Por outro lado, a tecnologia poderia ter ajudado em Lanes aos 37 pés, quando Felipe Melo deu uma entrada dura em Elinho e recebeu apenas o amarelo em campo. Já nos acréscimos, Marrone chutou Kevin e o árbitro de vídeo chamou-o de campo para o monitor, que reviu a jogada e expulsou o atacante do Nesse. Preocupação com a energia elétrica com um apagão nos arredores do estádio. E o gerador queimado no Raulino de Oliveira, o segundo tempo começou com a ameaça de não ir até o final, dependendo apenas da luz natural. Contudo, aos 34 pés do segundo tempo, os refletores começaram a acender. Tricolor de cinza em comemoração aos 120 de clube, completados na última quinta, 21, o Fluminense entrou em campo com uma camisa homenageando a primeira edição de seu uniforme. A camiseta, metade cinza e metade branca, difere bastante da tradicional tricolor utilizada pela equipe. Árbitro no gol. Lucão, goleiro do Bragantino, entrou em campo com um uniforme inteiramente amarelo, idêntico ao utilizado pela equipe de arbitragem. Apesar do regulamento orientar que as peças sejam diferentes, o árbitro André Luiz de Freitas não solicitou que o defensor trocasse o item. Sem protesto. Diferentemente do que vem acontecendo nas últimas rodadas, os jogadores de Fluminense e Bragantino não protestaram com a mão na boca no início da partida. O ato vinha sendo feito por cerca de 20 segundos após o pontapé inicial para demonstrar a insatisfação com PL 1153/2019, a Lei Geral do Esporte, que alterou direitos trabalhistas dos jogadores após ser aprovado na Câmara dos Deputados. Ficha técnica: Fluminense 2x1 Red Bull Bragantino. Competição: Série A do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, data 24 de julho de 2022, domingo, horário 16 horas, de Brasília, local, Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, RJ, árbitro, André Luiz de Freitas Castro, GO, assistentes, Cristian Passo Sorense, GO, e Fábio Pereira, TEU, VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, MG, gols, Arias, aos 16-2. Flu, Cano, aos 22, Flu, Luan Cândido, aos 26-2, Bra, cartões amarelos, Ninho, André, Manuel, Felipe Melo, Flu, Aderlão, Carlos Eduardo, Maurício Barbieri, Bra, cartão vermelho, Marrone Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, David Duarte, Ninho, Manuel e Caio Paulista, André, Nonato, Martinelli, Neiten, Matheus Martins, e Ganso, Felipe Melo, Arias, Marrone, e Cano. Técnico: Fernando Diniz. Red Bull Bragantino: Lucão, Aderlão, André Hartado, Kevin Mônaco, Natan e Luan Cândido, Ramon, Raul, Lucas Evangelista, Elinho, e Miguel, Jadson, Arthur, Sorriso e Gabriel Novaes. Carlos Eduardo. Técnico: Maurício.